Paz inverencial, aqui estamos para mais um encontro da nossa fraternidade oculta IAU. Seguinte, liguem vossas câmeras, todos que podem. Se de fato você não pode, ok, está em lugar de trabalho, alguma coisa assim, mas se você pode, por gentileza, ligue essa câmera. É hora de descansar a beleza. Eu gosto de me conectar com vocês por intermédio das imagens. É muito ruim ficar falando com tudo escuro. Não, vamos ter essa troca de energia. Imagine vocês, se vocês estivessem dando aula e tivesse escuro. Eu ia gostar? Não, né? Então, deixe a câmera ligada para que eu possa estar observando a face de cada um de vocês. E até pelo olhar eu sei como é que está o nível de entendimento da pessoa. Está assimilando ou não. Seguinte, nós falaríamos hoje do terceiro olho. Porém, o terceiro olho vai ficar para um outro momento. Quem sabe a próxima aula, pois eu recebi uma inspiração de estarmos abordando um capítulo do livro O Grande Arcano, ou o começo de um capítulo, e também falar um pouco de um assunto necessário, que é o paralelo do Pai Nosso com a Tábua de Esmeralda. O verdadeiro Pai Nosso, o falso Pai Nosso, e toda esta adulteração que aconteceu. Beleza? Seguinte, livro O Grande Arcano. Quem já tem este livro? Quem já tem este livro? Deixe nos comentários aí, deixe no chat. Eu tenho. Quem já tem esse livro físico? Físico. Bora lá, quero ver quem tem. Livro físico. Tem em PDF. Quem tem em PDF e, de fato, já estudou este livro, mesmo em PDF. Seguinte, a gente disponibiliza o PDF para vocês baixarem. Mas por quê? Houve uma época da minha vida que os livros que eu não conseguia de forma física, eu imprimia os PDFs. Por que eu imprimia os principais? Eu gosto de fazer isso daqui, ó, todo rabiscado, do começo ao fim, todo rabiscado, e com as minhas anotações de entendimento escritas ao lado, todas as páginas rabiscadas. Então, isso traz uma forma de compreensão mais profunda, você está participando ali, sabe? Então, este livro, que depois nós estudaremos ele de uma forma mais ampla, hoje vou trazer apenas uma pitada aqui do capítulo 7. O capítulo 7, o tema dele é o poder que cria e transforma. O poder que cria e transforma. Olha só deixa eu mostrar para vocês primeiro os capítulos que nós temos aqui. Como é interessante. Então, nós temos capítulo 1, o magnetismo. Capítulo 2, o mal. Capítulo 3, a solidariedade no mal. Capítulo 4, a dupla cadeia. 5, as trevas exteriores.
6, o grande segredo. O grande segredo. 7, o poder que cria e transforma. 8, as emanações astrais e projeções magnéticas. 9, o sacrifício mágico. 10, evocações. 11, os arcanos do Anel de Salomão. 12, o segredo terrível. E depois nós conhecemos a segunda parte. A primeira parte, ela é o mistério real, ou a arte de governar as forças. Observe bem, essa primeira parte, com 12 capítulos, é o mistério real, ou a arte de governar as forças. A segunda parte, o tema é o mistério sacerdotal, ou a arte de fazer-se servir pelos espíritos. Peço que desliguem o microfone. Laura Jaqueline ajuda a gente aí. Então, a segunda parte é o mistério sacerdotal, ou a arte de fazer servir pelos espíritos. Olha o nível de livros aqui. Totalmente diferente daquela. Compreende? Então, olha o nível. Capítulo 1, Forças Errantes. Capítulo 2, os poderes dos padres. Os poderes dos padres. Por isso vai ser bom a gente abordar hoje Pai Nosso verdadeiro versus o Pai Nosso modificado. 3, encantamento do diabo. 4, sobrenatural e o divino. 5, os ritos sagrados e os ritos malditos. 6, a adivinhação. 7, o ponto equilibrante. 8, os pontos extremos. 9, o movimento perpétuo. Ótimo capítulo, movimento perpétuo. Começar a compreender disso, sabe? 10, o magnetismo do mal. 11, o amor fatal. 12, a onipotência criadora. 13, fascinação. 14, a inteligência negra. 15, o grande arcano. Olha, o grande arcano é dividido em a divindade do homem, Jesus Cristo, o homem-deus, o evangelho de Jesus Cristo e a serpente edênica. Este é o mesmo autor do Baphomet. Interessante, né? Interessante. Então, bora lá. Então, não é só o Alaor que faz essas conjunções. É a própria ciência universal. Qualquer idiota que eu vejo queimando a Bíblia, para mim, está totalmente fora de qualquer padrão de ocultismo. Ele é qualquer outra coisa. Não ocultista, não. Então, bora lá. O Grande Arcano, capítulo 15. 16, a agonia de Salomão. 17, o magnetismo do bem. E o apêndice com a doutrina de Levi. Detalhe, a galera me pede ritual, toda hora. Toda hora que é um ritual diferente. Quantos rituais nós temos neste livro? Neste livro. Quantos rituais? Nenhum. Nenhum. Este livro, ele é o livro mais ousado de Eliphas Levi. Todos os livros dele, quem já leu, História da Magia, A Chave dos Grandes Mistérios, O Livro dos Espíritos, Dogma e Ritual de Alta Magia, possuem introduções muito extensas. Quem já percebeu isso? A introdução é muito extensa. Ele faz toda a introdução até, de fato, começar nos temas. Este livro, ele faz questão, é o último livro dele, ele já está velho, com a saúde um pouco debilitada, e ele faz questão de não ter introdução. Esse livro não tem introdução. E ele fala que é o livro mais ousado dele. E ele diz assim, que os livros anteriores que sejam a introdução para este livro. E ele ainda continua dizendo, este livro deveria ser publicado. Aqui eu rasgarei o véu, falarei tudo e tal, falarei sem véus. Este livro deveria ser publicado? E ele mesmo responde, não sei. Os verdadeiros iniciados que o digam. E que este livro
chegue onde a providência divina o direcionar. É interessante. E quando ele está já quase terminando o livro, ele fala assim: mas os fanáticos me perguntarão: onde está uma vela? Onde estão as espadas? Onde estão os círculos mágicos, os quadrados mágicos? E ele continua dizendo: aqueles que me conhecem há um certo tempo sabem que eu compreendo sobre a ritualística, mas neste livro eu apresento algo que é maior do que qualquer ritualística. Nossa, então assim, o nível é extremo. O nível é extremo. Vamos apreciar algumas linhas do capítulo 7, o poder que cria o poder que cria e transforma. Bora lá. Começa dizendo assim: a vontade é essencialmente realizadora. E podemos tudo o que cremos razoavelmente poder. Então vamos continuar aqui nessas primeiras linhas. A vontade é essencialmente realizadora. E podemos tudo o que cremos razoavelmente poder. Seguinte, já falei para vocês que a magia ela é a arte de modificar a aparência das coisas por intermédio da nossa força de vontade. O que é magia, afinal? O que é magia, afinal? Muitos de vocês realizaram magia mesmo antes de acender uma vela. Mesmo antes de acender uma vela. Porém, o que acontece é que o ser humano ele é levado em determinadas situações da sua vida a realizar as mudanças, as ditas magias, pelas circunstâncias. E depois ele se acomoda e estaciona ali. Estaciona ali. E se ele tiver o conhecimento maior, ele poderá continuar realizando estas transformações. Então, a vontade ela é essencialmente realizadora. E é esta vontade que é direcionada para a natureza, para a vida, e ela modifica a aparência de tudo. E podemos tudo o que cremos razoavelmente poder. Vamos lá. A vontade é essencialmente realizadora e podemos tudo o que cremos razoavelmente poder. Primeiro ponto, vontade. Todo ser humano tem a vontade, mas poucos sabem utilizar a vontade. Eliphas Levi, no Dogma Ritual da Alta Magia, fala que a imaginação e a vontade, observem bem, imaginação mais vontade, elas possuem um poder praticamente, um poder incalculável. Um poder incalculável. Então, um poder incalculável está na vontade e na imaginação. Vontade e imaginação. E todos vocês, se você observar muito isso a profundo, todos vocês estão aqui manifestados no plano físico, vocês vieram da vontade, de uma vontade
e de uma imaginação, de uma vontade e de uma imaginação, fruto de um ato sexual, fruto de um ato íntimo, onde houve a vontade e a imaginação esteve que está presente de uma forma ardente, porque o que são duas pessoas tentando uma conexão sexual sem imaginação, sem a imaginação que acende esse fogo, fica apenas ali uma fricção que não vai dar em nada. Então, a vontade e a imaginação. E quando eu digo força de vontade, modificamos a natureza por intermédio da força de vontade. A força de vontade, ela vai além, muito além da vontade. Eu vejo que a força de vontade, ela se manifesta quando a vontade acaba. Ela se manifesta totalmente quando a vontade acaba. Devemos ter a força de vontade. Quando fazemos apenas aquilo que de fato temos a vontade, não modificamos a natureza. Mas a força de vontade, de fato, ela modifica as coisas. E tudo aquilo que você se propor dentro do caminho mágico, seja com a magia ritualística ou a magia que é a ação direta na alma da Terra, que depois, daqui a pouco, abordaremos um pouco mais, mostrando os dois Pai Nossos, tudo aquilo que você se propor, você tem que estar pronto a entender que vai chegar uma hora que a sua vontade ela vai acabar. A sua vontade ela vai acabar. Entende? E é aí que vai ter que entrar a força de vontade para modificar as coisas. Eu gosto muito de treinar, gosto muito de fazer academia e por aí vai. A galera que me acompanha sabe. Então, por exemplo, hoje, quantos graus? Quantos graus amanheceu aqui? 6 graus. 6 graus em Urubici. Muita geada e tal. Corri 10 para 6. 5h50, ia tomar banho, organizar, tomar um café aí. Então, tem vários dias que a vontade está longe. A vontade, ela passa longe. Compreende? E é aí que você vai aplicar a força de vontade. Entendeu? É esse lance. Então, a vontade é essencialmente realizadora e podemos tudo que queremos razoavelmente poder. E quando eu digo para vocês que os estados de Nigredo, de Albedo e de Rubedo, eles são mais mentais do que qualquer outra coisa, eu quero que vocês compreendam isso. Olha, podemos tudo que queremos razoavelmente poder. Então, por mais que nós estamos falando de ocultismo e tal, do homem-deus, da manifestação, do modificar a natureza, da alma da terra, que está aí presente em todo esse espaço vazio, e que essa alma pode ser direcionada pelo ser humano, que o ser humano foi criado para direcionar esta alma, a trava está aqui, sabe? Na aceitação, de fato. Compreender é uma coisa. Eu consegui compreender. Beleza, compreender é uma coisa. A sua aceitação interna mesmo, daí ela é bem diferente. Bem diferente. Porque o que atrapalha dentro do caminho oculto, o que é o mais difícil não é ensinar alguém, mas sim tirar tudo aquilo que foi inserido na mente da pessoa. Isso é o mais difícil. E é por isso que Jesus Cristo disse que se nos tornarmos como crianças, uma das formas pelo qual eu disse, tem um lado depois eu vou explicar, da Kundalini e tal, depois eu explico, mas enfim, uma das interpretações é: herdaremos o reino quando nos tornarmos como crianças. A criança ela está ali totalmente limpa, sem
sem as crenças, sabe? E se a nossa educação tivesse sido diferente? E se a nossa podre educação tivesse sido diferente? Aqui estão vocês buscando a compreensão, buscando o entendimento. Muitos já leram muitos livros e tal, aquela coisa muito velada. E se diferente de céu, inferno, diferente de graças a Deus nas escolas, nas TVs, desde quando nós éramos crianças, em vez disso tudo, se nos dissessem assim, que não há Deus fora de nós, que nós possuímos todo o poder para modificar tudo. Nós somos os criadores. E não há outro mal além da própria ignorância. E se não conhecêssemos nada da ladainha que as religiões colocaram, que os falsos mestres apresentaram, e se nascêssemos com essas informações, onde estaríamos? Onde estaria o mundo? E agora eu te pergunto, você que está assistindo esta live, você que está assistindo essa live, esse encontro, como você se vê? Você pode tudo aquilo que você crê poder, tudo aquilo que você crê razoavelmente realizar, você pode realizar. Onde você pode chegar? O que você pode fazer? O que você pode realizar? Qual é o seu limite? Eis uma pergunta. Qual é o seu limite? E quais são as suas únicas certezas? Qual é a única certeza? Quais são as suas únicas certezas? E qual é a única certeza do ser humano? Posso parar na rua amanhã e fazer uma pesquisa com 30 urubicianos. Qual a única certeza? A única certeza é a morte. A única certeza, somos mortais. Depois nós aprofundaremos muito, sabe, dentro daquilo que é a vida eterna, do que os mestres apresentaram sobre a vida eterna. Vamos aprofundar bastante, 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 bastante. E ai de vocês que aqui chegaram. Esse conhecimento ele não vai ficar vago. Podem sair da fraternidade, mas nunca me esquecerão. Nunca esquecerão essas possibilidades. Compreendem? E se aqui estão, sentirão cada vez mais o desejo de alcançar. E a primeira coisa para conseguir viver eternamente, a primeira coisa é simplesmente acreditar que você pode. Acreditar que se pode. Primeira coisa. Primeira coisa. Se a tua única certeza é amor, nunca vai passar. Está fadado mesmo. Então, se acreditar que se pode, ele não vem com uma aula. Ele não vem com um momento. Compreende? Eu passei aqui as figuras do tarô para vocês fazerem os exercícios. Muitos estão fazendo tal, tudo, beleza, ok, é isso que eu quero fazer o exercício. E alguns falam assim, nossa, mas eu não consigo compreender tudo. Parabéns, parabéns. E está no caminho certo. Não é para compreender tudo, é para vocês esforçarem, estarem movimentando ali, e a gente vai estar pegando aqui cada vez mais uma compreensão. Está certo não compreender tudo. Eu ia me espantar se de fato alguém passasse todo o significado, entendeu? Mas é porque é gradual, é uma montagem que vai acontecendo, entende? Então é por isso que eu quero que vocês vão fazendo, pouco a pouco, mesmo que não esteja completamente alinhado, os exercícios, é para estimular esta busca, esta compreensão. Já diz Jesus, no Evangelho conforme escreveu São Tomé o Dízimo, aquele que busca, não pare de buscar, até que encontre. E quando encontrar,
perturbar-se-á, e depois maravilhar-se-á e reinará sobre tudo. Então, observe bem, aquele que busca e continue buscando até que encontre. Depois que encontrar, irá se perturbar. Compreende? Irá se perturbar. E é uma frase muito assim, forte. Aquele que não se perturbou ainda de forma profunda, de forma extrema, aquele que não ficou completamente perturbado pelo conhecimento oculto, é porque ele ainda não compreendeu nada. Entende? O conhecimento oculto, ele sim, ele traz essa perturbação. E você vai sentir, é muito natural. Estudando a Bíblia, estudando as coisas que a gente passa, vai ser muito natural você sentir que tá louco. Vai ser muito natural você sentir que tá louco. Se caramba, tô enxergando tudo diferente, não pode, não tem ninguém com conversar. Tô louco, tô ficando louco. Vai ser muito natural. A pergunta agora é o que é ser louco? A pergunta é o que é ser louco? Ser louco é pensar e enxergar tudo de uma forma completamente diferente. Olha que você chegar nesse estágio de loucura, parabéns. Você está chegando no estágio de clareza e de sabedoria. Compreende? E se você for procurar algum profissional, vão te indicar talvez até remédios. Porém, se nós invertermos a coisa e nós enxergarmos um sistema totalmente manipulador, as pessoas não vivem a sua vida. Não vivem a sua vida. Apenas a entregam totalmente para o sistema e entregam suas esperanças a um pós-vida. E é isso. Se entregam a isso, se conformam, com isso se limitam a isso. Então, quem é o louco de verdade neste caso? Quem é o louco de verdade? É aí que você tem que pensar. Então, o que você pode realizar? Eis a pergunta. E agora eu faço uma outra pergunta para vocês. Quem de vocês, estamos aqui, olha, agora lá 54 pessoas ao vivo. Quem de vocês já sentiu de uma forma muito ardente assim mesmo, que vocês podem realizar coisas muito maiores? E é como se um poder ilimitado estivesse dentro de vocês. E que os limites que são apresentados para os seres humanos é como se aparentemente estivesse errado. Quem já se sentiu que pode muito além do que aquilo que o sistema diz que você pode? Eu quero que deixe aí no comentário agora. Vai deixando nos comentários. Olha, Tatiane, Cristiane, Malu, Judson, Gilberto. Esse sentimento de que você pode fazer coisas grandes, coisas maiores, e você não sabe como. Você não sabe como. Qual o caminho, nem como. E que essa ideia de apenas trabalhar, se formar e depender dessa maneira da medicina é uma forma arcaica, totalmente arcaica. O ser humano é muito além. O ser humano é muito além daquilo que ele pode imaginar por aquilo que o sistema impôs. Vamos lá, vamos continuar. A vontade é essencialmente realizadora. E podemos tudo o que cremos razoavelmente poder. Vamos agora para a segunda parte. Na sua esfera de ação, o homem dispõe da onipotência de Deus. Pode criar e transformar. Olha só. Na sua esfera de ação, o homem dispõe da onipotência divina.
ele pode criar e também transformar. É como se, de uma forma muito, assim, clara, de uma forma muito aberta, quando a gente fala que está em cima, que está embaixo, embaixo está em cima, e por aí vai, e mexendo na cabeça do povo. Ele chega a dizer assim, que Deus, ele é o homem do céu, e que o ser humano, ele é o Deus da terra. Compreendem? Na sua esfera de ação, tudo o que Deus pode, você também pode. Tudo aquilo que as pessoas enxergam, como o que está por trás deste nome, Deus, este ente invisível que cria, destrói, transforma. Tudo o ser humano também pode. E aqui, observem o pouco que lemos e o quanto podemos absorver. E quando eu digo, poxa, leram Eliphas Levi, ou leram tal livro, tal coisa que a gente está passando aqui, não é assim. Peguei e li. A gente já poderia ter terminado, a gente está aqui agora, em 4 linhas. Temos 4 linhas. A gente poderia ter terminado em 4 minutos o capítulo todo. Li. Pronto, terminei. Bora para o próximo. A questão é absorver essas informações. Absorver essas informações para colocar em prática. Vamos continuar. Agora eu vou dar uma acelerada mais para a gente concluir e passar para os outros, mas depois vocês vão fazer uma reflexão sobre o capítulo 7 todo. Tarefa, reflexão sobre o capítulo 7 todo. Não tem o livro, a Laura vai estar postando lá o PDF. Reflexão sobre o capítulo 7 todo e vamos passar até a próxima quarta, tá bom? Até a próxima quarta. Eu quero aí essa reflexão sobre todo este capítulo. E quem quiser comprar este livro, já aí, esse livro se encontra em sebos, de livros usados, de forma barata. De forma barata você encontra ele. E também você pode, sei lá, imprimir o livro também. Sei lá, sugiro que você arrume ele de forma física aí, beleza? Porque será um livro estudado, do princípio ao fim. Depois a gente vai estar aprofundando ele, vou estar passando para vocês pegarem do começo e tal, aquela coisa toda. Mas vamos degustar este capítulo. Olha só, ele continua dizendo que este poder deve exercê-lo primeiramente sobre si mesmo. Este poder deve exercê-lo primeiramente sobre si mesmo. Daí que a gente fala sobre a grande importância ali do retiro mágico de 40 dias. Retiro mágico de 40 dias. Onde, nas antigas escolas de mistérios, os iniciados, eles passavam por esse retiro de 40 dias antes de começar, de fato, a prática. Magia de forma prática. Mas e por que exercer sobre si mesmo? Porque a alma da terra, ela age diretamente em você. E é um momento de elevação. É um momento onde você está construindo o seu pentagrama interno, onde você está colocando a sua consciência acima da matéria. Alô, devo me tornar um um santo onde não bebo, não fumo, não tenho desejos. Esse livro ele vai falar sobre isso. Seguinte, jamais. Esse caminho é um caminho de falsa santidade. Não sigo esse caminho e não faço a menor questão de tentar demonstrar uma falsa santidade. Isso para mim não, entendeu? Não estou aqui para sofrer,
e não estou aqui para me privar. Então, é esse lance. Qual é o lance aqui? É você colocar a sua consciência acima da matéria, acima da alma da terra. E o verdadeiro mago, ele usufrui de todos os prazeres. Usufrui de todos os prazeres. E com a sua consciência, não se deixa dominar por eles. Então, esse é o lance. Então, entendo que esse poder, ele deve exercê-lo primeiramente sobre si. Quando vem ao mundo, ele continua dizendo, suas faculdades são um caos. Então, quando a pessoa vem ao mundo, as suas faculdades, todas as suas aptidões e a sua verdadeira identidade, elas são um caos. Vamos seguir. As trevas da inteligência cobrem o abismo do seu coração. E seu espírito é balanceado sobre a incerteza, como se fosse levado sobre as ondas. Observem bem. Conseguem enxergar qual a analogia que ele está fazendo aqui? Consegue enxergar qual a analogia que ele está fazendo aqui? Pelo que eu li, ele está fazendo uma analogia a outro texto, que não é dele. É da Bíblia. Qual o texto da Bíblia que ele está fazendo uma analogia? Só para vocês entenderem a profundidade agora. Não pegaram. Vamos lá, observem bem. Este poder deve exercê-lo primeiramente sobre si mesmo. Quando vem ao mundo, suas faculdades são um caos. E as trevas da inteligência cobrem o abismo do seu coração, e seu espírito é balanceado sobre a incerteza como se fosse levado sobre as ondas. Vou continuar. A razão lhe é dada, porém esta razão ainda é passiva. A razão lhe é dada, mas a razão ainda é passiva. Meu pai dizia, todos possuem a razão, mas poucos sabem fazer uso dela. Pertencendo a ele, torná-la ativa. Pertencendo a ele, torná-la ativa. Pertence a ele irradiar a sua fronte no meio das ondas e exclamar, faça-se luz. Compreenderam qual passagem bíblica? Deixa aí no comentário quem compreendeu de qual passagem que ele está fazendo um paralelo. Não é possível, não é possível. Não, do Cristo não. Do Cristo não. Literalmente não. Não é possível que vocês não enxergaram ainda. Vamos lá, olha só. E o engraçado é que o Eliphas Levi, aí, Gênesis, muito bem. O engraçado é que o Eliphas Levi, ele vai fazendo isso e ele não sai avisando, não. Olha, aqui eu falei de Gênesis lá no começo. Não. Se vira para entender, se vira. Entendeu? É esse lance. Então, aqui, ele pegou o Gênesis e ele está mostrando o Gênesis em você. O seu Gênesis. Que profundidade! Que profundidade! Ele está mostrando o Gênesis, de fato, a criação, que é a criação de si mesmo, que é o primeiro passo da realização mágica. Então, esquece todo aquele ponto lá, que é Adão, Eva. Tá. Você tem que entender isso de uma forma aqui, profunda. Entendeu? É bem diferente o negócio. E quando a gente fala que a Bíblia é o maior livro de ocultismo do mundo, aí a gente já começa aqui e já fala assim, mas Adão tem 6.000 anos que veio, mas não sei o que. Vamos pensar diferente, vamos estudar, sabe? Vamos aprofundar. É uma riqueza muito grande. É riqueza muito grande. Porém, a Bíblia, sendo um livro de ocultismo, ela está oculta mesmo. E você começando, você vai vendo todos os detalhes. Então, olha só. Quando vem ao mundo, suas faculdades são um caos. E as trevas cobrem o abismo do seu coração, onde mostra que no princípio do Gênesis, tudo era um caos e o espírito pairava sobre a face das águas e tal, se balanceando e tal, tudo aquele lance. Então, depois você vai também agora, uma tarefa.
ir lá e estudar Gênesis capítulo 1. Entendeu? Gênesis capítulo 1, numa visão. E não se sinta fracassado se você ler e não entender, não. Se sinta, não. Agora, o que você vai fazer? Você vai ler de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Vai estar participando das aulas e é para ir abrindo a compreensão. Mas vai ter um dia que tu vai ler o Gênesis todinho, o primeiro capítulo. Caramba, olha aqui, ó, o hermetismo aqui, o segundo, ó, o hermetismo, o terceiro, ó, ninguém está vendo. E aí você vai evoluindo. Então, aqui é como uma academia. Você vai chegar lá, né, pegando o maior peso. Você vai começar. Entende? Mas é para abrir essa visão. Tem que fazer esse paralelo e o seu espírito é balanceado sobre a incerteza, como se fosse levado sobre as ondas. A razão lhe é dada, porém a razão ainda é passiva, pertencendo a ele se tornar ativa. Pertence a ele irradiar a sua fronte. Pertence a você irradiar a sua fronte no meio das ondas e exclamar: faça-se luz. Muito forte. Torna-se uma razão, torna-se uma consciência. Face, coração. A lei divina, olha só, agora ele irradiou a sua fronte. Faça-se luz. Conheci a luz, me fiz a luz, me unifiquei à luz. Saí do caos e agora sei, de fato, quem eu sou. Olha só, a lei divina será para ele tal como ele a tiver feito. A natureza inteira, para ele, se tornará o que ele quiser. Que doido, hein? E aqui é o lance, o tema dessa primeira parte é a arte de governar os espíritos. E aí, será que tu ainda quer o sigilo perfeito, o pentagrama perfeito? Será que tu ainda quer a ritualística perfeita? Ok, vamos estudar muito isso ainda lá na frente, nos cursos que a gente tem. É um complemento. Entende? Mas eu quero que você entenda que este testamento dele aqui não tem nem igual, mas tem o principal, que é isso. É muito fantástico. Então, olha lá. A eternidade, ele continua dizendo, a eternidade entrará e permanecerá na sua memória. eu já vejo alguns dos alunos que estão mandando feedbacks aí, estão dizendo que já não estão conseguindo mais ser os mesmos. Não estão conseguindo. Quando isso acontece, a eternidade, de fato, ela entra e ela permanecerá na sua memória. Dirá ao espírito ser matéria e a matéria ser espírito. E espírito e matéria lhe obedecerão. Olha que arte. A arte do verdadeiro mago, do verdadeiro ocultista. Ele continua dizendo, isso daqui, eu quero que vocês escrevam em um papel, mandem gravar de alguma forma. Quando eu comecei a estudar o ocultismo, as condições financeiras não eram tão boas. Eu pegava cartolina, escrevia cartolina e tacava tudo na casa. Pegava uma frase dessa, escrevia no cartolina, cortava, tal, e colava bem no meu quarto de estudo. Depois colocava outra, para ir fixando, porque as ideias do sistema, elas tendem a apagar, de fato, aquilo que é. Quem trabalha em empresas e tal, até que amanhã é feriado, né? Mas quem trabalha em empresas e tudo, vai chegar lá na firma e tudo é o contrário disso. Tudo é o contrário disso. Vai para o encontro de família, tudo é o contrário. Encontra a pessoa na rua, o vizinho, tudo é o contrário. Então, é a verdade. Porém, o sistema vai fazer de tudo. Então, gravem isso. Peguem frases interessantes, coloquem, sabe, em lugares espalhados, no seu quarto de estudo, manda gravar coisas.
e fixando na sua mente. E ele continua dizendo: toda substância se modifica pela ação. Toda substância se modifica pela ação. Interessantíssimo. E às vezes nós dizemos assim: ah, fulano, tua vida está assim porque de fato tu ainda quer. As pessoas não compreendem. Entende? Não compreendem. Toda substância, ela se modifica pela ação. A ação, ela começa a modificar. A alma da terra, ela não fica inerte a uma ação. Toda substância é modificada pela ação. Toda ação é dirigida pelo Espírito. Todo Espírito se dirige conforme uma vontade. E toda vontade é determinada por uma razão. Muito bom. Ele continua dizendo: a realidade das coisas está na sua razão de ser. Esta razão das coisas é o princípio do que é. Tudo só é força e matéria, dizem os ateus. E é como se afirmássemos que os livros são apenas papel e tinta. Finalizando essa primeira parte de estudos, ele diz: a matéria é auxiliar do espírito. Observe bem. A matéria é auxiliar do espírito. Sem o espírito, ela não teria razão de ser e não existiria. Olha só, anotem isso daí e pensem nisso. A matéria, ela é só um auxiliar do espírito. E eu quero que vocês entendam também, como já falamos na primeira aula, que a matéria não é só isso que eles estão vendo, não. Não é. Tanto é que ela volta. A matéria, devemos entender o princípio, que tudo está vivo nesse plano, nesse seu campo de ação, porque tu é Deus no teu campo de ação. Isso aqui. Tu é Deus no teu campo de ação. Aquela carta do mago com a mesinha representa o mundo, o nosso palco de ação. Então, esse seu campo de ação, você é Deus. E a verdadeira matéria é essa matéria invisível. Invisível. E ela é apenas um auxiliar do espírito. Ela fica coagulando e solvendo de uma forma, digamos que programada, mas ela está pronta para ser auxiliar do espírito. E se não fosse isso que é maior, que está presente em todos os seres vivos, não haveria necessidade de se ter matéria. Compreende? Então é isso. Quero que vocês leiam o capítulo inteiro. Nós damos algumas linhas, mas vocês irão ler o capítulo 7 inteiro. Irão fazer um resumo daquilo que leram e vão passar até a próxima quarta-feira. Ok? Seguinte, daqui a pouco vamos para a nossa... Hoje terminaremos, talvez ali por volta de 9h20, 9h30 da noite, para que vocês possam descansar bem aí também. Daqui a pouco começaria uma segunda parte, onde falaremos do Pai Nosso, o Pai Nosso original, versus o Pai Nosso adulterado, a sua conjunção com a alma da Terra. Mas antes, galera, vou mostrar para vocês, depois de muito esforço, estamos bem finalizando um projeto importantíssimo. Nós fizemos um tarô, que é um tarô com as figuras do tarô de Marsella,
porém um tarô que ele é diferente, ele não é para jogo. É um tarô para o buscador das altas ciências. Esse tarô ele foi pintado pela minha esposa, os 22 grandes arcanos em aquarela. Então, aqui temos a força, a roda da fortuna, imperatriz, por aí vai. Olha só como é que fica. A gente está colocando nos quadrinhos também. O mago, a sacerdotisa, o eremita. Enfim, ele será um guia da busca espiritual. Verdadeira busca, verdadeiro caminho, tá? E nós temos até um curso, que ele foi algumas aulas gravadas, chamado da Revelação do Tarot, onde eu explano cada carta dentro do seu sentido mais amplo, que não é esse de lá vai o mago, é momento de ação, iniciativa, blá, blá, blá. Ah, tudo bem, também sou professor de tarot assim, mas não é isso. É o que é o mago, de fato. O que é o mago? O que o ocultista deve entender com a carta do mago? Nossa, é muito profundo. Se você ficar estudando, nossa, você entra numa vibe muito elevada. Então, resumindo, teve muita gente que já adquiriu esses tarôs enquanto eles estavam sendo confeccionados. Já está chegando nos últimos momentos que a gente está imprimindo e tal, criando as capinhas, estarão disponíveis. Quem adquiriu, ainda adquiriu o preço promocional e ainda está disponível a preço promocional. Deve ficar prontinho para entrega entre 20 e 25 dias, mais ou menos. E aqueles que já compraram vão ganhar também os vídeos da revelação do tarô prático. E aqueles que adquirirem agora também irão pagar um preço bem promocional e ganharão também o curso Revelação do Tarô. E não é só as cartas. Cada carta virá com um escrito específico, com uma poesia feita por mim, reflexiva sobre aquele arcano em um sentido maior, de fato, para a realização da grande obra. Nicholas Flamel realizou a grande obra interpretando esses 22 grandes arcanos. Interpretando esses 22 grandes arcanos. Esse foi o livro que ele estudou para conseguir essa realização. E ele disse que ele não entendia, a história diz que ele não entendia, ficava lendo e não entendia. Até chegar um anjo e revelar tudo isso para ele. Mas isso é simbólico, entendeu? Isso é simbólico. É o santo anjo guardião, que é o contato com o contato pleno com a alma da Terra, digamos assim. É fantástico. Então, quem adquirir, além de pagar o preço promocional, você que é aluno, a gente consegue fazer aí, você que já está aqui conosco, a gente tem uma confiança, a gente consegue fazer uma divisão para você e tal, encaixar no seu orçamento aí. E você, para adquirir, você vai clicar, a Laura vai colocar o link aí disponível. E detalhe, depois da aula também vamos colocar lá no grupo. A gente vai colocar lá no grupo. Eu vou pedir alguns feedbacks lá depois, e depois a gente fecha e coloca lá. Tá bem legal. Eu vou até colocar uma prévia lá no grupo desse tarô. A gente fez alguns vídeos que serão colocados de forma oficial nas redes sociais, mas tem uma prévia que a gente vai estar colocando depois da aula também, só para vocês degustarem. E bacana. Beleza, essa é uma parte. Ok? Tem uma outra parte também. Que fora feito o tarô dos Diamonds. Olha o tanto de cartas. Olha o tanto. Então, aqui são 72 cartas. Esse daqui, ele é algo mais prático. Ele vai ser prático. Ele vai ser um sistema. Eu vou ensinar algo criado pela nossa escola. Você vai comprar o tarô dos Diamonds
E você vai ganhar, tipo, um curso, porque eu vou ensinar como você pode usá-lo como oráculo. Usá-lo como oráculo para orientações de consulentes, tipo uma mesa ali colocada, sabe? Vai ser bem interessante. E também ritualísticas que você pode estar usando diretamente com o tarô. Então, ele vai servir para orientação e também para ritualísticas. Tarô dos Diamonds, quem comprar, vai ter também um vídeo explicativo sobre como você fazer esse jogo e também vários rituais que você pode estar fazendo com, com as cartas, com os Diamonds aí. Nossa, fantástico, fantástico. Então, temos essas duas opções aí para você estar adquirindo, ok? Só clicar aí, preencher o formulário, beleza? E temos também o seguinte, Escola de Mistérios. Tem muitos alunos aqui da Escola de Mistérios. Qual a diferença da Escola de Mistérios? Aqui a gente vai, conversa, tal, ok, tem um encontro por semana. Só porque tem muita gente que gosta de refletir mais profundo sobre as coisas. Temos diversos alunos aqui da Escola de Mistérios. Escola de Mistérios é um projeto de 2 anos de duração, onde você recebe uma aula por semana, tudo fragmentado, e você tem uma apostila feita com base em cada aula. Essa apostila também é atualizada toda semana. Então, você pode assistir a aula, acompanhar a apostila, vendo as figuras, alinhando tudo. E detalhe, você tem a mentoria diretamente comigo, via WhatsApp. Você pode estar tirando as dúvidas diretamente comigo. Então, tá também aí o formulário. Nós estaremos fazendo algumas mudanças na escola, tal, tudo, em todos os nossos produtos. Essa mudança virá em breve. Quem não faz parte ainda da Escola de Mistérios será um dos últimos momentos para que você consiga fazer parte, ainda com um preço legal, um preço promocional, e que a gente vai fazer algumas mudanças aí. Então, você pode estar preenchendo o formulário da escola. Estamos também com um ritual forte de destruição de inimigos. Vamos começar dia 17 e vai até dezembro, que é a Cova de Abaddon. Vai ser bem interessante. Você que quer saber mais, pode estar clicando. Vamos ter os caixões para cada um dos rivais e tal. Então, vai ser bem interessante trabalhar isso. Já tem muita gente já que reservou. Então, você pode clicar e também ter informações com relação a isso. Beleza? Então, é isso. Bora lá dar continuidade. Então, é o seguinte, o que acontece? Tarefa, estudar o Gênesis, capítulo 1º. Todo o capítulo 1º. E estudar também o capítulo 7 do livro O Grande Arcano. Teve uma época que eu estava estudando pra caramba, e eu cheguei a uma conclusão de que a compreensão do ocultismo ela poderia vir no entendimento dos 3 primeiros capítulos de Gênesis e os 3 primeiros do Apocalipse e o capítulo 1º do Evangelho conforme escreveu São João. Mas ainda assim, o capítulo conforme escreveu São João seria para dar um acréscimo, nem seria necessário. A compreensão plena ela pode vir nesses 6 capítulos. 3 primeiros de Gênesis e os 3 primeiros de Apocalipse. E é algo para você ir lendo, lendo, lendo de novo, absorvendo um pouco, crescendo. As coisas não modificam exatamente de uma hora para outra. Vamos agora falar um pouco sobre Pai Nosso. Pai Nosso, versão original. Seguinte, uma outra novidade. Tem uma novidade aqui para vocês.
novidade legal aí. Estive conversando com a Laura. Esses dias e decidimos. Vou começar a escrever o meu primeiro livro de ocultismo. Começo na semana que vem. E já temos uma série de livros com os temas preparados. Porque, assim, eu gostei muito da literatura, sabe? O vídeo é muito bom. Só que a literatura, observe bem esses textos de Levi. A literatura você aprofunda de uma forma muito diferente, sabe? Então, semana em boas vibrações, pois semana que vem já começo a escrever aí o primeiro livro. Vai ser bem intenso, bem massa. Então é o seguinte, vamos lá. Pai Nosso, Estão Aramaico, está bem aqui está bem na página 6 dessa apostila de introdução às ciências ocultas. Bora lá. O aramaico é um idioma originário da Alta Mesopotâmia. Foi o idioma utilizado pelo grande mestre Jesus Cristo em seus sermões. O Pai Nosso original foi escrito em aramaico, em uma pedra de mármore branco, que se encontra até hoje em Jerusalém, no Monte das Oliveiras. Veja a versão original na íntegra. Resumindo, há dois Pai Nossos. E aqueles que estudam a teologia de uma forma bem plena, profunda e tal, eles têm a plena consciência, uma consciência bem clara, não é do meio esotérico. É os teólogos, eu já estudei muito tempo teologia, fiz teologia e tal, tudo. Então, o que acontece? Os teólogos têm uma consciência plena de muitas coisas que foram mudadas na Bíblia e está tudo certo. Foram adulteradas, encaixadas, outras tiradas e tal, o que aconteceu nos concílios, e está tudo certo. Está tudo tranquilo. É um conhecimento que é um conhecimento de história, conhecimento básico, história. Então, bora lá. O Pai Nosso ele foi modificado. Ele foi modificado para trazer uma coisa mais ecumênica, mais aceitável, mais ali que pudesse mais manipular melhor a galera. Esse primeiro Pai Nosso não poderia ser divulgado assim. Então, vamos lá. Começa dizendo assim: Pai e Mãe, respiração da vida, fonte do som, fonte do som. Fonte do som que faz referência ao A1 dos hindus. E pai e mãe, você já vê totalmente energia andrógena. Totalmente, totalmente. Tem uma época que eu fiz uma pesquisa para saber até onde vai o grau de até onde vai o grau de fanatismo, de burrice e muito mais dos seres humanos. Você pode fazer essa pesquisa também. Eu comecei a fazer uma pesquisa perguntando se Deus era homem ou mulher para as pessoas. Aí eu pegava várias pessoas de cultura diferente, de classes diferentes, e eu perguntava: olha, Deus é homem ou mulher? Cara, todo mundo me respondia assim: Deus é um homem. Eu falei: eita caramba. Mas é claro que Deus é um homem, porque isso faz essa. Eu arrumei, aí só que eu não falava nada, né? Mas teve gente que foi tão ignorante da resposta, por eu duvidar, por eu fazer uma pergunta só, que quase bateu. É homem? Deus é homem. Entendeu? Não, ignorância. Então, vamos lá. Começa assim: pai, mãe, respiração da vida. Fonte do som, ação sem palavras. Antes de continuar aqui, eu vivo fazendo algumas pesquisas. Eu tenho uma lista de perguntas que eu faço para pessoas aleatórias. Assim, sei lá, a pessoa, eu tenho vários clientes, um é professora, um é gerente de banco, o outro é não sei o quê. Eu penso assim: será que essa pessoa pensa, Davi? Aí eu vou e pergunto algumas coisas, tipo, tem uma lista de perguntas que eu formulei para que eu possa entender melhor. É uma pesquisa mesmo que eu faço. E às vezes, quando eu pergunto assim, o que de fato é uma motivação para a pessoa, sem ser filhos, cara, é difícil a pessoa conseguir responder.
Entendeu? É muito fácil. Ah, minha motivação é, moço, os patos que tem aqui também nasceu os patinhos, a motivação é criar os patinhos, e isso aí já é uma força da natureza. Mas você vê que o quanto o ser humano, por mais que ele consiga ter uma boa colocação naquilo que o sistema oferece, ele é trepado, é sequelado, entendeu? Então, só para você ir entendendo assim, sobre isso, o sentido da vida e tal, essas coisas, a galera não tem essas respostas. Não tem, não tem. Ou então, vamos lá. Fonte do som, ação sem palavras, criador do cosmos. Faça sua luz. A fonte do som, ação sem palavras, criador do cosmos. Faça sua luz brilhar dentro de nós, sabe bem, entre nós e fora. Sua luz brilhar dentro, entre e fora. Olha só toda esta conexão. Entenda completamente que você é a luz e ela está dentro de ti. Ela está em volta de ti. Ela imanta você. Ela está fora, ela imanta tudo, imanta você e está dentro. É o que te move. Compreende? Para que possamos torná-la útil. Necessário tornar a luz útil. Entendeu? Só conhecer a luz e não fazer nada com a luz, por enquanto vocês estão em um processo ainda de. Como é que eu posso dizer? Ainda estão num processo de que vocês podem ainda estão compreendendo, começando a entender e tal. Mas vai chegar uma hora que a cobrança interna será muito grande. Como assim a cobrança interna será muito grande? Porque muitos aqui começaram a praticar as obras da luz, de fato. Compreende? E aí que você vai entender, pô, eu tenho que colocar isso em prática. Eu tenho que praticar, eu tenho que tornar útil. Isso que é o gerar frutos, dito no Evangelho. Tornar útil. O que tu faz deste conhecimento que você possui? Então, vamos lá. Ajude-nos a seguir o nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu. O nosso eu, no mesmo passo. Isso mostra uma total igualdade, vírgula, e ele continua dizendo, para que caminhemos como reis e rainhas, com todas as outras criaturas, reis e rainhas. Qualquer mensagem que diminui isso, ela é uma mensagem que ela é manipulada, nada mais. Qualquer mensagem de qualquer ente, de qualquer fonte que você tiver, de qualquer mestre, que diminui você do seu posto de rei, rainha, ela é uma mensagem adulterada. E que muitas vezes, até os próprios que estão transmitindo essa mensagem têm a ideia de que é manipulado. E na nossa escola, aí assuntos que tu pode pegar na escola, eu vou entrar em assuntos mais fortes, que a gente está chegando, que a gente vai estar falando também sobre a falsa espiritualidade. A falsa espiritualidade. O que tem os ditos espíritos conduzindo seres humanos para o buraco, vou te falar, para a ignorância, e com uma mensagem que ela tem tons de verdade. Ela tem tons que te ligam à essência. Assim é feita uma boa manipulação. Assim é feita uma boa manipulação. Uma boa mentira tem que conter partes de verdade. Entendeu? Então, imagina, o cabra apronta uma coisa e agora vai contar a coisa que aprontou. E ele quer deixar, e ele não quer que as coisas sejam tão claras. O cara aprontou com a esposa dele. Vai chegar e ele quer contar algo, ele vai ter que contar com alguns tons que sejam plausíveis.
para aqui e os tons de mentira. Então, assim, acontecem as manipulações. E existe um porquê, existe um motivo pela qual há uma interação de seres que transmitem uma mensagem manipuladora para os seres humanos. Compreende? Então, bora lá. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas. Que o nosso desejo seja um só em toda a luz, em toda a massa de luz. Algumas pessoas, elas dizem assim, nossa, mas se o iniciado ele tem o poder, ele consegue acessar este poder divino, e como que o iniciado ele poderia, de repente, fazer coisas que seriam, que não estariam em conjunção com este poder divino? O primeiro ponto, eu quero que você compreenda, eu estou passando rápido aqui, porque uma das tarefas de vocês vai ser o Pai Nosso também. Então, não vai ser explicar muito, só dar uma passada. Mas o que acontece? Depende o que é que você está enxergando como Deus. Depende o que é que você está enxergando como esse ente divino. Compreende? Porque Salomão, quando ele começa a escrever as suas clavículas, ele fala de Javé, esse único Deus, essa única alma da terra, que é o criador de todo bem e que é o criador de todo mal. O pai de todo mal. E que age com a bondade e com a severidade. E que se apresenta no Apocalipse, com a espada afiada de 2 gumes saindo da sua boca. Então, essa ideia de um Senhor bonzinho, ela só surgiu pelo conto das religiões. Compreende? Só surgiu pelo conto das religiões. E Eliphas Levi ensina que, mesmo castigando, o iniciado consegue abençoar. Porque a bênção, o castigo, por diversas vezes, ele é uma bênção. E esse processo de conexão plena com o todo, com o verbo divino, ele não acontece assim, por acaso, de uma hora para outra. Não há riscos. Não há riscos de um despreparado acessar esse poder. Por quê? Porque ele precisa realizar este processo de transformação. E quando ele acessar esse poder, de fato, se tu acessou, é porque tu merece, tu sabe agora utilizar isso de uma forma conveniente para o mundo. Beleza? Que o seu e o nosso desejo sejam um só em toda luz, assim como em todas as formas. Toda luz, todas as formas são manifestações da luz em toda existência individual, assim como em todas as comunidades. Ponto específico. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Aí, cerca de 4.000 anos atrás, antes de Jesus falar isso daqui, me ensinava sobre a alma da terra. Então, esse termo, essa forma de falar, ela é uma forma que apresenta este grande agente mágico. E, quando nós vemos o termo filho do homem na Bíblia, ele é um termo que define, sim, a alma da terra, mas a alma da terra foi excluída. E meses foram passados antes de serem liberados os evangelhos oficiais, passando por adulterações, por modificações. E o termo filho do homem se torna extremamente mais difícil de compreender do que o termo da alma da terra, que já vinha sendo falado e era usado no meio esotérico. É mais fácil transferir para a religiosidade o termo filho do homem. Então, muitos termos foram tirados e outros foram colocados no lugar.
Então, imagine que cada vez que você ouve o termo filho do homem, ou lê o termo filho do homem no Evangelho, se tivesse alma da terra, tivesse escrito alma da terra. Ou substitua o termo filho do homem todas as vezes por alma da terra. Beleza. Não permita que a superficialidade e a aparência das coisas do mundo nos iludam. Superficial e aparente. Superficial e aparente. E nos aparente porque tudo que é transitório, como a gente falou naquela primeira aula, a realidade, a matéria não existe de verdade. Entende? É só uma manifestação horária e depois volta. Então é como se fossem as sombras aqui. Nos liberte de tudo aquilo que nos impede o crescimento. Olha só, nos liberte de tudo aquilo que nos impede, que impede nosso crescimento. Então, olha só, e livrai-nos de todo o mal. Olha só a diferença. Livrai-nos de todo o mal. Finalizando, não nos deixe ser tomados pelo esquecimento de que o Senhor é o poder e a glória do mundo. O poder e a glória do mundo. Então, esse esquecimento, ele aconteceu. Ele aconteceu. E aí, quando acontece esse esquecimento, o ser humano ele vive sem entendimento de nada, do funcionamento de nada, e com esperança pós-vida. A canção que se renova de tempo em tempo. Se renova, ela destrói e constrói. E se destrói, destrói até mesmo por amor, para a sua própria reconstrução. Energia de Shiva. De tempos em tempos, a canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza, possa o seu amor ser o solo onde crescem as nossas ações. Assim seja. Ótimo. Beleza. Agora vamos dar uma avaliada na oração que foi empurrada goela abaixo do povo. Está em Mateus capítulo 6, versículo 9. Está escrito assim: vocês orem assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, somos uma merda, né? Santificado seja o teu santificado seja o teu nome. Nós é o pó do pó do pó. Venha o teu reino, seja feita tua vontade. É teu reino, é tua vontade. Nós não somos rei de nada, somos meros subordinados aqui. Seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. Dá-nos hoje nosso pão de cada dia, mendigando, pão de cada dia. E essa informação, ela entra no inconsciente e muitos não conseguem construir nada. É o pão de cada dia mesmo. Tome o pão de cada dia. E ainda tem que agradecer. E tem que agradecer. É mole a merda com... Isso aqui foi extremamente modificado, velho. Extremamente. Quem fez isso aqui é muito sacana. É muito. Constantino, mas os 40 padres, é de uma atrocidade, é de uma culpa. Isso aqui é um assassino, sabe? Um assassinato mental aqui. Não tem como. Então, olha só. Dá-nos hoje nosso pão de cada dia. Perdoa nossas dívidas. Se eu já sou devedor, né? Em todo momento. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Ou seja, o sistema vai te arrebentar no meio, o sistema vai te fuder mesmo, e você vai ter que perdoar. 70 vezes 7, cada vez mais levando na cara. Cada vez, cada vez mais levando na cara. Não pode guardar mágoa, não pode guardar rancor. Perdoa quem te arrebenta. Senão Deus também te perdoa. Então você apanha tudo que é lado. Você já é devedor. Já tem que ter o pão de cada dia, né? Já tem que ter o pão de cada dia. E todo mundo que te lascar, você tem que perdoar. Senão nem Deus vai te perdoar. Mas que situação, hein? Que situação. Em uma, em uma doutrina
Se você não obedecer de forma cega, você vai ser lançado no fogo do inferno. E se você não obedecer a Deus de forma cega. E você tem que. Já Deus não perdoa nessa doutrina modificada, e já você tem que perdoar meio mundo de gente, 70 vezes. 70 vezes, 7 por dia, qualquer um que rebentar com você, você tem que perdoar. E, no caso, se você ofender a Deus, é te lascar no lago de fogo. Não nos deixe cair em tentação. Para que isso? Para que isso, tentação? Para te dar cada vez mais a sensação de que você é impotente. O que é a tentação? Os prazeres, os deleites, somente o sexo aí, né? Tal. Taca-lhe Jesus como um solteirão, não ficou com ninguém, pegou ninguém. E você nunca vai ser igual a Jesus. Você não deu conta. Não deu, não dá. É isso aí mesmo. Então, olha que situação. Sendo que Jesus tinha Maria Madalena e tinha os apócrifos trazem tudo isso. Os apócrifos não foram criados, não, por acaso. Eles existem mesmo, é histórico. Entende? É história. Os apócrifos são mais antigos, muito mais antigos que Mateus, Marcos e João. E relata tudo isso. Relata tudo isso. Mas na pintura de Da Vinci, na Santa Ceia, ela aparece. Mas eu acho que Michelangelo. Então, o que acontece? Enfim, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E já divide logo. Bem, livrai-nos do mal. Já taca-lhe um opositor. Porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Termina. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial lhes perdoará. Se não perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Então, esse é o Pai Nosso. Pai Nosso verdadeiro e o Pai Nosso modificado. Agora eu quero que você pegue, por exemplo, a oração sacerdotal, que está em João, capítulo 17. João, Evangelho de João. Não é epístola, é João mesmo. E agora eu quero que você, depois vai estudar ela, e vai analisar a oração sacerdotal e toda a doutrina representada em João, e vai ver se encaixa com esse Pai Nosso. Ele não encaixa. De jeito nenhum. Ele não entra. De jeito nenhum. Então, é isso. Leiam bastante esse Pai Nosso para que a consciência possa ser expandida. E leiam também bastante a oração sacerdotal. Leiam bastante aqui, vocês vão compreender bastante. O Evangelho de João, ele inteiro é um livro gnóstico. Não sei como foi aceito. Eu acho que foi aceito porque nem Constantino, mas os padres entenderam a profundidade do que estava ali. Entenderam essa profundidade? Então, tem muita coisa neste Evangelho conforme escreveu João. Então, qual a diferença destes dois Pai Nossos? Um, ele te leva a ser rei. O outro te leva a ser um escravo. Ok? E, repito, Jesus, maior de todos os iniciadores, se ele tivesse hoje novamente, também não seria compreendido. Também não seria compreendido. E muito da sua mensagem seria adulterado. Muitas vezes adulterado, pessoas que não compreenderam o levam. Depois eu estou falando sobre o anticristo para vocês.
O engraçado que eu já falei para vocês que Cristo é a essência luciferiana, que é a alma da terra. Pronto, esse é o Cristo que está crucificado desde o princípio do mundo. Então, o que seria o anticristo? Quando a gente pega os próprios textos das epístolas de João, ele fala que o anticristo, eles bem assim, filhinhos, o anticristo tinha que vir ao mundo. E eu vos digo que ele já veio. Olha só. E ele continua dizendo assim: porém, ele estava no nosso meio. Ele era de nós e saiu de nós. Então, o anticristo, biblicamente aqui, ele já veio há 2000 anos. E agora eu quero que você entenda que os primeiros cristãos eram gnósticos. Vai juntando essa quebra-cabeça aí. Os primeiros cristãos eram gnósticos. Ou seja, estudavam tudo aquilo que a gente está estudando. Não era a igreja. A igreja foi criada 325 anos depois de Cristo. Foi muito depois de João, Mateus, Marcos. O povo não viveu isso aí, não. Eles se reuniam nas cavernas e tal, aquela coisa toda. Então, ele diz que o anticristo já veio e ele saiu do nosso meio. O que acontece? Deste mesmo conhecimento, que é um conhecimento genuíno, o conhecimento deturpado da mensagem de Cristo começou a ser propagado por aqueles que interpretavam de fato de forma religiosa. É mais ou menos como passar alquimia para vocês. E os elementos da alquimia, sal, enxofre, mercúrio e tal. E uma parte de vocês compreenderem que são processos invisíveis internos. E a outra parte, e partir de fato para trabalhar com os elementos. Compreende? Então, é um entendimento errado, que sai da mesma coisa. É um entendimento errado. Onde, quando eu posso falar do forno, do Atanor dos alquimistas, que é um segredo profundo para trabalhar a tua energia sexual, e alguns irem construir o forno mesmo, irem construir o Atanor mesmo, que é uma linguagem simbólica. Então, pode sair isso de uma turma. Então, saiu do meio dos gnósticos uma galera que entendeu, estava entendendo de forma literalmente religiosa a coisa, que dependia dele como adoração e que ele, de fato, era o Salvador. Já saiu deles. Porém, esse entendimento ele já dividia automaticamente o Cristo dos seres humanos. E aí o próprio João continua dizendo que o anticristo ele é a mensagem que divide o próprio Cristo. E quando divide o próprio Cristo, é isso que você vai ver nas igrejas de hoje, nas igrejas, nas religiões e tal, onde o Cristo ele é o homem, o ente supremo que está para vir e salvar todo mundo. E nós estamos completamente dependentes disso. Dependentes. Essa é a mensagem do anticristo. E esse é o anticristo. Ele vem como uma mensagem. Parece estranho, porém, é tudo relatado dentro de contexto e referências quando é citado o anticristo na Bíblia. Pronto. E as outras ideias do que saem desse termo, as outras ideias que saem desse termo anticristo, não passam de fanatismo e especulação de quem já entendeu errado o negócio, de quem já dividiu Deus e o diabo. É dessa turminha que saiu. Pronto. Assim é. Gente, muito obrigado por mais uma aula, mais um encontro com vocês. Tarefinha de vocês vai ser capítulo 7 do Grande Arcano, da primeira parte. O Gênesis, capítulo 1. E também, quem não fez ainda, tem uma boa parte da galera aqui que já fez o resumo do Pai Nosso. Acho que a galera da Escola de Mistério já fez o Pai Nosso e tal. Então, quem já fez não precisa fazer novamente. Mas quem ouviu o Pai Nosso aqui pela primeira vez,
e não fez esse resumo ainda, esse entendimento, compreendeu e tal, você vai fazer também um resumo com as suas palavras aí deste Pai Nosso, versão original, que se encontra na página 6 da nossa apostila de introdução ao ocultismo. Muito obrigado por mais uma aula, mais um momento. Antes de desligarem, vou pedir para que todos liguem as câmeras. Vou pedir para a Laura tirar uma foto aí, tirar um print desse momento. A Laura, ou então a Jaqueline, não sei quem. A Laura está aí ao vivo. A Laura está aí. Laura está aí mostrando o seu rosto. E logo, logo ela vai dar uma aula aí para a gente. Aula de ocultismo. Então, é esse lance aí. Deixa ela tirar esse print aí. Vamos tirar o print nas aulas. Então, você que está solteiro, solteira, aquele lance todo, é uma boa oportunidade. Se eu fosse solteiro, eu seria o primeiro a chegar com a câmera ligada, preparadíssimo. Então, não percam tempo. Tem gente que vacila demais. Então, é esse lance aí. Gente, já tirou, Laura, o print? Beleza, então. É isso. Detalhe também, vou anunciar já aqui de forma rápida. Dia dos Namorados, dia 12 aí agora, simbólico, né? A gente vai estar fazendo uma promoção para o Dia dos Namorados, para adoçamentos e trabalhos mágicos voltados para o amor, de forma geral. Depois estaremos postando lá um formulário para quem se interessar. Talvez amanhã a gente já posta isso, de amanhã para sexta-feira. Então, vai haver uns trabalhos mágicos aí, bem promocional, Dia dos Namorados, trabalhos relativos ao campo amoroso. Galera, então, muito obrigado. Tenham um ótimo feriado. Aproveitem também o feriado para estudar, não somente isso, não somente curtam também, mas tire pelo menos 1 hora, 2 para estudar. É importante. Então, se você não vai fazer nada amanhã, tá de boa, só quer descansar, estude o ocultismo e tal, estude a Bíblia, estude os textos que a gente está passando, e tudo isso vai contribuir. Detalhe também, vou abrir o grupo lá agora para vocês gravarem um áudio relativo à aula de hoje. Grave um áudio, um feedback lá relativo à aula de hoje. Vai ficar uns 30 minutos aberto lá para vocês gravarem um áudio. Depois a gente vai fechar e vai colocar os links também dos tarôs para quem quer adquirir e também da cova de aba, da escola e tal. Então, aproveite lá, mande seu áudio. E é bom, viu, interagir com a fala, com o verbo. Isso ajuda bastante a desenvolver. É muito bacana. Logo, logo, vocês serão aí futuros professores de ocultismo. Então, é bom estar desenvolvendo aí a palavra, desenvolvendo o verbo, expressando o que vocês entenderam. Isso é muito bom. Valeu, galera. Muito obrigado. Até semana que vem. Ok.